desenvolver isso, beleza? Só para poder ficar um pouco mais fácil aí para você, para a gente poder, no caso, fazer tudo direitinho, tá bom? Eu não sei se vocês têm grupo separado, tá certo? Mas se vocês tiverem um grupo, dá um alô lá no grupo, por gentileza, que eu já pedi para o atendimento, mas dá um alô lá no grupo, avisando só que de vocês, se vocês tiverem aí, só dos alunos, que a aula começou, tá? O pessoal do atendimento já mandou. E aqui é só para dar um timezinho para a gente poder startar, certo? O pessoal do entendimento me colocou aqui. Pronto. Velho, eu voltei à minha adolescência / infância, velho. Vou colocar aqui só na malevolência. Boa noite aí, Matheus. Gente, vocês acham que dá pra gente poder começar aqui devagarzinho? Vamos começar aqui devagarzinho, porque a gente vai ter uma parte de produção, tá? Então, a gente vai começar aqui bem suavezinho aqui para poder ficar mais de boa, tá bom? Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Beleza? Todo mundo tá conseguindo me ouvir bem? A música, eu acho que se tiver a música, tá bem baixinha, tá? Se estiver atrapalhando, vocês me falem aí, que a gente vai ajeitando, tá bom? Show. Eu normalmente coloco a música para não ficar esse silêncio geral, tá certo? Em inglês fica melhor que não fica bagunçado. Então, galera, vamos cá. Vamos pegar um pouco para a teoria, tá certo? E a gente faz uma parte da prática, tá bom? Então, vamos tentar, no caso, fazer uma dinâmica aqui que eu estou fazendo aqui em algumas turmas, está dando bastante certo, tá? Eu vou começar a explicar, tá certo? Vocês normalmente anotam e aguardem um pouquinho para poder tirar as dúvidas, tá certo? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá? Segura um pouco, que eu toda vez terminando a explicação, eu vou, no caso, dar um momento para que, tipo, Breno, estou com dúvida aqui e vocês vão poder falar, tá certo? E pode ser que quando terminar de concluir alguma coisa, eu tenha tirado a dúvida de vocês, ou seja, algo mais pontual, tá? Daí, tipo, a gente segue uma linha de raciocínio e depois faz. E também eu vou fazer isso na atividade, tá certo? Eu vou fazer uma etapa, né? Uma etapa grande, vocês vão ter tempo de produzir e a gente vai fazendo essa troca, tudo bem? Só para a gente poder deixar meio que alinhado isso aqui, que eu acho que vai ser, no caso, uma proposta boa e também vocês vão conseguir, no caso, pegar um pouco mais, tá? Então, vamos começar aqui devagarzinho, certo? Então, vejam só, gente. Eu vou passar aqui o slide, tá certo? Porque eu acho importante, porque vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder ter essa conversa / essa troca inicialmente. Aqui é para colocar meu telefone depois. E o que é que vai acontecer? Na aula de hoje, o que é que a gente vai falar? Sobre perspectiva atmosférica, paralaxe, background e nuvens. Então, Breno, mas o que a gente vai falar sobre isso? Deixa eu primeiro, antes de tudo, gente, me apresentar para vocês, que eu, no caso, nem comecei aqui, eu estava esperando o pessoal chegar aí, né? Opa, isso. Gente, meu nome é Breno, tá certo? Eu tenho 31 anos. E eu sou arquiteto e urbanista. Pode, no caso, achar até um pouco estranho, no caso, um arquiteto passar aula para vocês, tá certo? Mas eu tô aqui na saga, no caso, 6 anos, tá certo? Então, eu tô um pouquinho de tempo na casa. E, especialmente, gente, eu trabalho com essa parte de 3D. Eu não trabalho tanto com 2D, mas eu trabalho justamente com esse foco mais na questão de arquivis, de visualização para arquitetura. Então, vocês vão ver que eu vou trazer bastante referências e bastante ideias focadas especialmente nesse mundo de 3D, tá? Não sei se alguém, no caso, está ansioso pela questão do Blender, ou, no caso, especialmente os resultados, tá bom? Tanto que, em janeiro, não sei se alguém estava por aqui, mas se alguém, no caso, acompanhou o Sagadin, tá? Foi justamente essa imagem aqui que eu fiz para o Sagadin, tá? Que foi esse quarto aqui.
e até mesmo na minha parte do Saga Gen, eu fiz um trabalho, especialmente no caso de ideia, né? Trabalhando e falando justamente sobre essa cena, e todas as etapas justamente que a gente conversou sobre isso, também abri essa cena, mostrei as particularidades, especialmente no caso, as etapas de fazer isso. Então, tipo, vocês vão ver que eu vou ter bastante questão de referência e uma bagagem bem profunda na parte de 3D, tá certo? E 2D, Breno, o que é que tu tem? 2D, gente, eu, no caso, coloco bastante como hobby e uma questão de uma apresentação de portfólio que, tipo, diagramação, algumas dicas que podem, no caso, ser bem interessantes, tá certo? Eu trabalhei, no caso, também, no caso, por 9 meses como diretor de arte, tá? Só que eu acabei, no caso, saindo dessa parte de agência, que estava uma loucura, tá bom? Mas eu trabalhava especialmente, no caso, com marcas e outros tipos de apresentação, que também tinha a parte 2D, tá certo? Não vai ser para a parte de jogos, tá certo? Mas a parte de modelagem e apresentação, tudo ficou a meu cargo, tá? Eu era responsável justamente pela parte aqui 3D. Então, a ideia que eu estou trazendo aqui para vocês, o ponto de partida que eu estou trazendo aqui para vocês, é trazer um pouco de bagagem nisso e a quantidade de coisas que a gente pode explorar juntos, tá bom? Então, para vocês também me conhecerem, simplesmente eu não começar a falar aqui com vocês começarem a falar que é um completo desconhecido, tá? E, pô, Breno, tu falou sobre tu falou no caso que seria a aula, mas, gente, o que é que a gente pode falar sobre isso daqui? Especialmente a parte do efeito de paralaxe ou de parte de perspectiva atmosférica, que vocês vão ver que isso daqui é basicamente um trabalho de cores e um trabalho justamente com a sensação que ele vai passar, e especialmente a ideia do paralaxe. Breno, como assim? Gente, todos os jogos hoje são em 3D? Você conhece alguém que manja pra caramba justamente de desenho à mão ou desenho digital, mas tipo 3D não é bom? Eu conheço gente para isso. Eu conheço gente pra caramba desse jeito. Só que tipo, ele não faz isso. Então, o que o Parallax faz? Que a gente vai, no caso, entender justamente o que está dentro desse conteúdo. Quando a gente está falando justamente dentro do conteúdo, que é a questão da perspectiva atmosférica, você vai justamente criar essa profundidade, que seria basicamente essa sensação do ar, essa questão de coloração, vai influenciar justamente suas tonalidades. Então, tipo, o que está na sua frente tem uma maior ideia de cor, tem uma cor mais forte, enquanto atrás vai ser, no caso, uma cor que vai ter um pouco menos de saturação. Ele vai ter, no caso, essa mistura justamente de cores por conta do próprio ambiente, pela questão do próprio ar, para poder fazer essa ideia. Então, é a neblina, é a sensação justamente no caso dessa fumaça. Essa ideia de perspectiva, você consegue fazer isso. E quando você tem essa ideia justamente de perspectiva atmosférica, você cria essa sensação de profundidade, você deixa, no caso, o seu desenho e sua estrutura muito mais robusta e muito mais efetiva. Deu para poder entender isso? Todo mundo bem até aqui? Dá um ok, dá um joinha e tudo mais, só para poder ver se alguém tá de boas com isso. Então, tipo, putz, Breno, entendi. Mas por que isso é tão importante? Qual é a relevância que isso tem no nosso querido e belo amigo mercado? Isso daqui é extremamente importante. Breno, qual é a diferença justamente para o nosso amigo mercado? O nosso amigo mercado acaba necessitando desse tipo de coisa, de profissionais que trabalham com esse tipo de coisa, especialmente porque quando você fala justamente de perspectiva atmosférica, ou entender esses tons claros e mais escuros, é como você consegue justamente fazer essa ideia de background, ou justamente de inserção de elementos, para que você possa fazer essa apresentação, especialmente para a parte de jogos. Isso, gente, não quer dizer que simplesmente vai ser tudo jogo 2D. Você consegue fazer uma manipulação, você consegue fazer uma apresentação que pode ser, no caso, muito efetiva. Rayman. Alguém sabe, no caso, que joguinho é esse? Rayman. Quem tem noção de que joguinho é esse? E, gente, não é joguinho novo, não. Isso daqui é antigão pra caramba, tá? Ele é muito antigo. Breno, não faço a menor ideia que diabo de jogo é esse. Não seja por isso. Deixa eu apresentar aqui o dito cujo para vocês, ó. Só. Sabe qual é a parte mais divertida? Ele é todo em 2D, tá? Todo ele em 2D. É muito divertido, Arthur. Se tu... É porque, tipo, cara, se eu pegar aqui o Rayman, aqui, ó, colocar aqui, ó, Rayman, lançamento. Cara, olha quando ele foi lançado. 1995, parceiro. Cara, 1995, eu tinha 2 anos. Não sei quantos anos vocês têm aí, gente, mas tipo, antigamente você não tinha jogos assim. Era comprado um CD, literalmente, que você comprava em determinadas bancas de revista, ou até mesmo eu na minha
O Legends é isso, mas esse aqui seria o Rayman puro, por assim dizer. Para vocês terem noção, eu comprava, no caso, os CDs das minhas fitas numa padaria, que era uma padaria grande, que tinha uma parte justamente, no caso, como se fosse uma banca, e tinha justamente, sei lá, 110 jogos para que você possa curtir, 64 jogos completos, 13 jogos no caso de lançamento, e tipo, era um CD onde tinha todos os jogos lá dentro, tá? E tipo, cara, e você tinha muita coisa. E olha as imagens que eram. Deixa eu pegar aqui as imagens do original. Esse aqui foi do lançamento. Esse aqui é o recente. Eu quero o antigão, ó. Quero o antigão, antigão. Esse aqui, ó, já é 3D, né? Mas, tipo, tinha um antigão aqui. Esse eu não sei se é do Legend. Deixa eu colocar Rayman 1995. Olha só. Era assim, ó. Olha só. Opa, Breno. É importante, no caso, compartilhar a guia certa. Olha só como era ele, gente. Isso tem uma memória afetiva gigante minha, gente. Era assim os jogos, gente. Era assim os jogos. Tipo, você tinha um trabalho incrível, não era o jogo completo, né? Quando eu tinha ele. Tipo, olha só como você tinha uma arte puramente em 2D. Aí a gente entra na parte de nostalgia, a questão de apresentação de formas e tudo, tá? Então, tipo, essa ideia de você conseguir trabalhar de forma efetiva, você cria justamente, além de áreas de interação, a questão de saber o que está mais perto e o que está mais longe. Alguém já jogou, deve ter jogado aqui Skyrim, provavelmente. Que eu acho que é um dos jogos que Skyrim, o WoW, para quem no caso é um pouco mais antigo, tipo, tem no caso uma questão dessa aplicação, especialmente de profundidade, muito efetiva. Muito efetiva, muito efetiva. Então dá para que você possa fazer um trabalho, no caso, bem interessante. Beleza aí, gente? Todo mundo pegou, entendeu as referências, entendeu mais ou menos o que é que a gente está falando e o quanto isso é importante e impactante no mercado, seja 2D quanto 3D? Tranquilo aí para todo mundo? Show. Então, tipo, eu trouxe, no caso, alguns jogos que são, no caso, da minha referência, são, no caso, da minha bagagem, tá certo? Mas, tipo, são importantes que vocês possam pegar, no caso, bagagens em geral, tá certo? Então, esse daqui, ó, eu posso, no caso, falar para vocês. Limbo, eu já vi, eu nunca joguei, tá certo? Esse Journey, nunca joguei. E esse Ori, The Blind Forest. Gente, eu nunca joguei esse. Mas, tipo, os efeitos que eu vi, no caso de gameplay, esse jogo aqui é lindo. Lindo, lindo, lindo. E, tipo, velho, jogo para mim é muito relativo, tá? Vai depender muito, por exemplo, no caso dos estilos que eu faço. Por exemplo, vamos pegar fazer um pouco aqui de bagagem, tá certo? O que acontece, Arthur, é que, tipo, a questão da perspectiva atmosférica não quer que seja uma coisa exclusiva do 2D. É a questão do trabalho e a mesclagem que tem, tá certo? Como no caso o Rayman Legends é, no caso, um paralaxe. Você tem vários planos para poder fazer isso. Aí você faz a questão do fake do 3D, tá certo? O Ori, você tem, no caso, a questão justamente da perspectiva que ele mistura muito com o ambiente e você cria essa profundidade. Que por muitas vezes esse background que tem, né, essa imagem por trás, é uma imagem. Literalmente. É apenas uma imagem, sabe? É a mesma coisa que, por exemplo, eu posso dizer o seguinte. Velho, eu tô jogando ultimamente, no caso, Star Wars Battleground, Battlefront 2. Já é antiguinho o jogo, né? Mas, velho, a questão do visual, a lore, é o que acaba me puxando. Vocês vão ver que a gente vai, no caso, traçar linhas de raciocínio e a gente pode, no caso, falar que ama ou odeia determinado tipo de jogo, se a gente pode dizer isso, tá? Dependendo pelo estilo, tá? Por exemplo, eu vou até cortar um pouco a música aqui só para ver. Gente, Net for Speed Underground 1, por exemplo, é um jogo que, tipo, a modelagem em si dele é uma modelagem boa, mas naquela modelagem horror de outro mundo. Mas, tipo, é aquela memória afetiva que você tem, também no caso, como você consome o produto. A gente tá falando justamente de qualidade técnica e tudo, mas a gente tem que ver que, tipo, tudo vai partir, vai ser ter o princípio de, tipo, cara, qual é a memória afetiva? O que desperta? Teve algum jogo tosco, tipo, o visual não é bonito, ou no caso, tipo, ele é muito antigão, mas, tipo, vocês não largam. Tem algum jogo desse jeito? Para um pouco e pensa.
Alguém quer arriscar alguma coisa? Eu arrisco aqui para vocês, gente. E aí a gente tá, no caso, não falando só da qualidade técnica. Aqui, ó. E. Ó, gente, eu tenho essa memória afetiva aqui, ó. Que você tem um pouco de perspectiva atmosférica, um pouco, mas não é um jogo em 2D, tá certo? Mas você cria um pouco de profundidade, depende do que for, tá? Mas isso aqui, ó. Age of Mythology. Não sei se alguém já, no caso, jogou, se alguém já viu, mas, gente, é antigão, tá? É antigão pra caramba, tá? Aí, tipo, você tem uma sensação de perspectiva que você tem, no caso, algumas nuvens, algumas coisas de melhoria, mas, tipo, você consegue ter outros tipos de aplicação, mas, tipo, você não consegue visualizar tanto, tá? Por conta de quê? Porque não é um jogo justamente de plataforma, não é um jogo que tem uma visão 2D, você, no caso, acaba entrando nessa questão de avaliação. Tá dando para poder entender o que é que eu tô falando? Tá dando para poder associar uma coisa com outra, os pontos que você deve avaliar, os pontos que você deve ver? Tá de boas aí todo mundo? Show. A ideia é basicamente essa. Então, ó, entendendo esse ponto de vista, a gente entende também que o paralaxe seria você colocar em vários planos e com isso você movimentar com essas velocidades diferentes. Então, por que o efeito justamente de perspectiva atmosférica entra aqui? Você vai ter, no caso, vários planos com tonalidades diferentes. Então, Breno, o que é que vai acontecer? Exemplo do jogo do Mario. É o mais clássico que tem. Você tem diferenças de perspectiva, você tem diferentes de aplicação para poder fazer isso. Breno, é porque o que conseguia, gente, era o que conseguia ser aplicado, conseguia ser colocado justamente numa fita. Que eu acho que deve ter algumas pessoas que não pegaram essa época, né? Que eu acho que deve ter algumas pessoas mais novas. Mas, tipo, antes, gente, o jogo era numa fita. E você tinha uma quantidade mínima de memória que você podia ocupar. Então, tipo, você tinha que ter subterfúgios, você devia, no caso, ter situações. Então, tipo, agora é a hora de vocês justamente criarem o background justamente do jogo de vocês. Então, essa daqui vai ser a ideia que a gente vai começar a esse princípio no Photoshop, começar esse trabalho. Tudo bem para todo mundo? Ok, isso aí. Bruno me passou, no caso, basicamente a silhueta, uma ideia que vocês começariam, né? Vocês fariam, tá? Mas o que eu vou fazer é fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá certo? Mas a gente pode brincar um pouco aí, tá? Beleza? Então vou compartilhar aqui o. Vou compartilhar aqui o Photoshop. Esse foi o cenário que vocês deram uma trabalhada, não foi isso? Árvores altas, né? Uma parte justamente aqui, ó, para poder deixar, no caso, o ambiente, tá bom? Como outras atividades, não foi isso? Perfeito? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui. Então, vamos começar aqui, tá certo, gente? Eu vou criar um arquivo 1920 por 1080, tá certo? E a ideia vai ser começar a criar, no caso, o nosso ambiente, nossos painéis, nossos formatos e por aí se vai, tá certo? Então, vamos lá. Estou aqui no meu Photoshop, eu vou criar um novo arquivo, tá? Esse arquivo aqui, ó, vai ter 1920 por 1080, vou deixar 72 de resolução e vou colocar aqui, correto? Então, a gente está basicamente com isso aqui. Eu vou, no caso, aqui, ó, eu normalmente tenho esse Ctrl R, você tem, no caso, suas guides, certo? Que são suas estruturas aqui, ó. Eu normalmente vou colocar o seguinte, ó, segurando o Shift, ó, posso andar. Eu vou deixar essa linha aqui passando, tá certo? Para aparecer como se fosse aqui, ó, meu ambiente, né? Meu ambiente não, desculpa. Aonde seriam minhas plataformas. Tá dando para poder entender aqui, ó? Tá vendo que tem um espaço aqui, ó, para as plataformas? Eu vou colocar basicamente aqui, ó, esse espaço aqui para minhas plataformas. Tudo bem? Então, vou criar aqui, ó, no caso, só uma camada aqui, ó, rabisco. Já uma camada aqui de rabisco. E vou, no caso, basicamente chegar aqui, ó. Opa, deixa ele carregar, só um segundo. Colocar aqui, ó. Plataforma mais água. Eu vou setorizar aqui, tá certo, gente? Então, aqui, ó, vai estar justamente minhas plataformas, minha parte de tiles, tudo que vai estar justamente aqui, ó, focado nessa partezinha aqui, tá certo?
Vou deixar aqui, no caso, travado. Então, se eu tenho minha plataforma aqui, eu tenho que começar, no caso, a criar de trás para frente. Então, tipo, vamos lá. Se eu estou, no caso, falando de um jogo, ou se eu estou falando de alguma coisa que vai ser, no caso, numa floresta ou algo assim do tipo, eu tenho que ter mais ou menos a sensação da ideia que eu quero. Tá? Quero numa floresta, vai ser de manhã ou de tarde. Quero, no caso, que esteja por trás de várias copas de árvore e outras coisas. Então, tipo, eu poderia chegar aqui, ó, G de gradiente, né? G de gradiente. Poderia pegar aqui, ó, automaticamente o que, ó, das configurações do gradiente, eu poderia pegar ou as configurações propriamente que tem aqui, tá certo? Tem aqui que eu posso, no caso, utilizar. Ou eu posso justamente fazer o quê? Criar as cores. Breno, como assim? Presta atenção. Quando eu aperto a ferramenta G de gradiente, tá? Ele apresenta justamente aqui a ferramenta de gradiente que eu posso, ó, aplicar as cores que estão aqui, correto? Então, aqui no vermelho eu cliquei uma vez, né? Cliquei uma vez. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, quero um céu, sei lá, meio verde. Eu vou colocar um verde aqui, meio verde, meio escuro aqui, ó. Tá? E no branco, posso clicar aqui, sei lá, posso colocar um preto. Breno, por que eu quero fazer isso? Se eu colocar aqui, ó. Tá vendo como tá sendo? Tá sendo uma ideia meio que misturada, tá vendo? É uma ideia justamente onde eu tô nessa apresentação aqui, tá? Tudo bem isso? Tô colocando essa ideia, tá certo? Eu vou pegar aqui no meu material os tilezinhos para que eu possa colocar aqui, vocês conseguirem identificar, tá bom? Como a água. Gente, eu estou explicando mais aqui para vocês ficarem bem à vontade, tá certo? E ao mesmo tempo vocês entenderem mais ou menos a linha de raciocínio, tá? Eu não estou querendo fazer a mesma coisa que está no material, tá certo? E ao mesmo tempo, como eu não sei qual foi a ideia de Bruno, eu estou tipo pegando uma apresentação diferente, tá? Espera aí, deixa ele baixar aqui. Isso, perfeito. Peguei aqui o tile, coloquei aqui. O tile vai vir gigante, ó. Vou dar uma diminuída aqui. Tudo bem isso aqui? Estou pegando, baixando mais uma imagem. E aí, gente? Daí, ó. Vou pegar aqui, ó. Posso vir aqui, ó, botão direito. Vou dar um Merge Layer. Isso aqui é só para poder visualizar, tá vendo? Dupliquei. Tem outras formas de duplicar, tá, gente? Mas eu tô fazendo assim porque eu tô fazendo manual mesmo, tá bom? Tudo bem isso aqui? Ah, Breno, se eu quisesse água, eu pegaria a água e colocaria aqui, tá certo? Eu tô colocando os tiles aqui para poder ter a questão da visualização, tá bom? Vou pegar também aqui a questão da água. Só para vocês visualizarem. Deixa eu pegar aqui o arquivo PSD. E eu também vou pegar aqui, no caso, o próprio arquivo da quantos pixels por centímetro por polegada. Arthur, eu deixei a resolução em 72, se foi isso que você, no caso, está perguntando. Se estiver perguntando outra coisa, me explica aí que eu te ajudo, tá? Aqui eu já, no caso, estou querendo criar essa ambientação, tá certo? Aqui eu estou tentando entender, porque aqui o efeito de background, tá bom? Vai ser basicamente a gente colocar
toda a sua imagem. Mas aqui eu estou tentando dar uma trabalhada para poder visualizar mais ou menos como vai ficar. Breno, como assim? Ó? Se você reparar, eu estou pegando, vindo aqui do load e pegando aqui, por exemplo, a água. Estou pegando aqui, ó. Estou pegando aqui a água, ó. Joguei aqui, tá vendo? Tá vendo que eu estou começando a entender basicamente como o meu cenário está ficando? Eu estou fazendo isso daqui só para poder, no caso, complementar, tá vendo? Na atividade em si, eu não precisaria estar pegando, colocando tudo isso aqui não, tá? Tanto que eu posso pegar o Selecionate aqui. Merge Layer. Isso eu faço nos meus, tá certo, gente? Essas coisas aqui de tiles, eu não vou precisar exportar, mas eu estou colocando aqui para poder ter visualização aqui, ó. Olha só como eu teria essa ideia, tá? Então, tipo, olha só, o gradiente tá ficando bom isso daqui? Pô, não tá ficando. Eu teria que pegar e organizar meu gradiente. Então, tipo, o gradiente colocar assim todo verde vai ficar estranho, né? Então, vou partir para o princípio base, né? Tá? Qual o princípio base de tudo? Se eu for pegar fazer o princípio base, vai ser o quê? Azul em cima e você desce mais ou menos basicamente por branco na linha do horizonte. Então, o azul já vai estar aqui, tá certo? Esse azulzinho que vai estar aqui, ó. Eu vou até, no caso, escurecer um pouquinho, tá vendo? Cliquei no verde e vou colocar o branco, tá? Então, ó, mando trocar aqui a cor. Olha a diferença. Cliquei, segurei, arrastei bastante, ó. Cliquei, segurei, arrastei, só tem mais um já aqui, ó. E aí, tá ficando ou não? Ficou melhor do que o verde ou não? Tá vendo como a gente vai começando a encaixar, entender mais ou menos essa ideia? Todo mundo tá conseguindo pegar aqui, gente? Esse ritmo tá bom, gente, ou tá muito rápido? Eu tô indo bem de boinhas, tá? Aí o que eu gosto de fazer é o seguinte. Pô, quero visualizar. Tô pegando aqui, ó, também a árvore, né? De novo, não preciso acrescentar essas coisas, mas eu tô colocando porque eu quero ver tudo. Ó. Tanto que eu tô pegando aqui, ó, isso aqui tudinho. Ctrl G, né? Tô colocando aqui como detalhes, tá vendo? Tô criando uma pastinha para detalhes. Coloquei aqui, tá vendo? Então, sei lá, quero ver mais a questão da árvore, né? Coloquei essa árvore aqui, ó, um pouquinho nada maior, atrás, tá vendo? Como poderia dizer que essa árvore está um pouquinho nada atrás? Eu poderia vir aqui, ó, Ctrl U, eu poderia até, no caso, tirar um pouquinho a saturação dela. Eu dei um Ctrl I e tirei um pouco a saturação dela. Tá parecendo que ela tá o quê? Tá parecendo que ela tá perto ou tá longe? Pare, pense e visualiza. Como é que você acha que tá aqui agora? Olha só como a diferença, especialmente como ela ficou aqui. Essa que tá mais clara tá distância de perto, correto? E essa que tá aqui, ó, mais longe, mais longe. Mais longe não, né? Mais escura. E tipo, eu nem puxei pro azul, tá? Lembrando que, tipo, se eu quisesse puxar pro azul, olha o que eu poderia fazer. Tá? Aí eu tô dando dicas, tá? E dando dicas. Adjustment. Coloca aqui, ó, um pouco de curves, curvas, né? Só na camada de baixo. Posso pegar aqui, ó, o azul, ó, e puxar um pouquinho nada aqui, ó. Se eu puxo demais, ó, ele vai puxar pro azul, ó. Não quero esse azul todo, não. Dá uma puxada de leve pro azul, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele vai tentar, ó, colocar um pouquinho nada de azul. Poderia até, no caso, chegar aqui nele, né? Colocar, sei lá, tipo, 70%. Eu tirei 70% do seu fio. Do seu fio. Não tá parecendo que, tipo, tem uma neblina, alguma coisa ali pela árvore?
Tá vendo? Como algumas coisinhas podem ajudar. Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz, gente? Alguém não ficou claro? Ficou com dúvida? Alguma coisa no processo? Tá de boas? Eu tô colocando coisas a mais, tá certo, gente? Então, tipo, aqui é realmente essa ideia. Então, vamos seguir um pouco aqui com a questão do próprio conteúdo, tá? Então, ó, eu já tenho a noção aqui um pouco dos detalhes, né? Coloquei meu céu, né? Meu céu. Posso criar uma camada nova, né? E tipo, Breno, tu vai criar o céu, o que é que tu vai fazer aqui? O que eu vou precisar fazer justamente além do céu, né? Eu vou precisar criar um pouco a questão das montanhas, tá certo? Por que eu vou precisar, no caso, criar a questão das montanhas? Porque são justamente demarcações que a gente vai precisar colocar aqui. Breno, não entendi. Vamos lá. E vou precisar aqui, ó, chegar aqui e fazer basicamente, sei lá, as minhas montanhas, tá certo? Então, ó, o que eu posso fazer? Ó, na configuração aqui do meu pincel, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, porque eu tô com. Só estou, no caso, com. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Não estou conseguindo ver, não. Deixa eu compartilhar minha tela toda para vocês verem aqui. Tela inteira. Não, você não vai conseguir, tá? Ó, quando eu venho aqui, ó, na configuração justamente do pincel, eu posso pegar e ajustar aqui meu espaçamento, tá vendo? Então, no espaçamento, se eu pintar aqui, ó, eu posso até pintar com a corzinha levemente mais saturada, tá vendo? Tá vendo aqui? Aí você pode dizer, né? Sei lá, eu quero isso daqui, não gostei, né? Posso pegar, fazer essa seleção, ferramenta aqui de mover, ó, mover para cá. Esse aqui, ó, vou vir aqui, selecionar, eu posso ó, mover aqui para baixo. Posso duplicar, ó, colocar algo assim. Tá vendo? E eu posso, no caso, criar do jeito que eu quiser. Tudo bem? Posso até criar aqui uma máscara, ó, gradiente ó, na máscara, ó, de baixo para cima. Ó. Posso pegar aqui basicamente a linha do horizonte, ó, daqui para cima. Se eu coloco menos, tem menos. Se eu coloco mais, olha só a transição. Isso eu fiz diretamente na minha máscara, tá certo? Eu também poderia pegar, fazer o quê, ó? Criar uma camada nova, de gradiente, ó, e puxo. Tá vendo? Posso chegar aqui, ó, fazer isso só na camada de baixo. Consegue me dizer qual é a diferença? Consegue me dizer a diferença de um para outro? Eu só estou com uma tela, tá certo, gente? Por isso, às vezes, eu estou tendo que, tipo, colocar para apresentar outra coisa, tá certo? Para ficar mais fácil. Consegue me dizer qual a diferença de um para outro? Quando eu coloco nessa situação aqui, gente, eu estou criando esse formato aqui e estou aplicando direto, tá? Vejam que, tipo, essas montanhas aqui são as montanhas, no caso, que vão ficar mais atrás, certo? Que vão estar se misturando com o ambiente. Então, eu poderia segurar o Ctrl também, né? Depois que eu ter feito elas, e passar do próprio gradiente. Não vai ter nenhum problema que eu possa fazer isso, porque eles vão estar, essa mistura, vão estar mais lá atrás. Não tem problema nenhum. Da mesma forma que eu poderia chegar aqui, tipo, diminuir só um pouco a opacidade, que daria para poder fazer isso. Só que não ficaria muito bem o branco. Então, por isso, eu criaria também, no caso aqui, a questão da máscara.
e poderia fazer o efeito completamente diferente aqui, ó. Tá vendo? São a mesma coisa, certo? Só que sendo feito de várias formas diferentes, ok? Tá vendo que eu já consegui criar um pouco mais de profundidade vendo esse tipo de coisa? Certo? Então, esse aí foi o primeiro ponto a ser feito, tá? Se você parar para ver, depois de fazer essa etapa, eu posso pegar justamente montanhas, tá certo? Posso pegar algumas montanhas. Como assim montanhas? Já que eu estou trabalhando com a tonalidade aqui azul, né? Se eu clicar aqui, não, estou pegando o azul mesmo, azul. Eu posso vir aqui, ó, puxar, ó, para uma tonalidade mais escura, criar uma camada nova e, ó, fazer assim. Pegar aqui um brush. Sei lá, tô pensando em fazer algo desse tipo. Fazer. Eu tenho que também não deixar minhas. Não vou deixar essas montanhas aqui também muito grandes, né? Para eu pegar aqui, ó, deixar as imagens mais ao longo, né? Aumentando um pouquinho aqui. Aqui é a questão. É a questão mais de paciência mesmo, tá vendo? Opa. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô usando o mouse, tá certo, gente? Acho que tá pelo menos inicialmente aqui de boas, né? Para poder ter essa quantidade, né? Eu poderia fazer um outro formato aqui, sei lá, tipo. É que, tipo, o formato mais triangular pode ficar meio estranho, sabe? Então, inicialmente, eu vou pegar assim e fazer esses pontinhos assim, um pouco mais soltas, para poder ficar um pouco mais casado com essa base, né? Posso, no caso, também fazer assim, ó. Um pouquinho nada maior, puxei, diminui ele, ó. Beleza, é isso? Tá tranquilo aí para todo mundo, gente? Eu estou mostrando várias e várias formas, tomando cuidado para poder fazer isso, para ele ficar mais fácil, tá bom? Então, ó, aqui eu vou colocar M01, que seria as montanhas 1, e aqui seria, no caso, as M2, que são as montanhas 2. Só que essas montanhas 2 estão meio chateadas, meio tristes, né? Então, vou criar uma camada nova, botão direito, né? Botão direito, eu seguro o Alt e entre as duas camadas, e vou pegar fazer um Create Clip Mask, tá? Breno, como assim Create Clip Mask? Vê só o que eu vou fazer, tá? Eu tô justamente com esse azul aqui, né? Eu tô com esse azul aqui, que eu posso, no caso, ver, né? Eu simplesmente vou dizer o seguinte, eu vou puxar aqui para o verde para poder ver a outra cor para ele. Tipo, é essa cor aqui desse verde. Então, agora, eu vou agora fazer como se fosse justamente alguns pedaços, né? Alguns pedaços em relação à parte de vegetação, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu posso jogar aqui para o verde e vou trabalhar primeiro com a parte do claro, né? Então, primeiro tem aqui, ó. Tem a parte do claro. Posso pegar aqui, ó. Vou pegar essa própria cor, tá? Por essa cor. Joguei aqui para o verde. E, ó. O que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui até aumentar um pouco o smooth. Então, ó. Peguei uma área grande, ó. Passei reto. Peguei uma área grande, passei reto. E vou passar reto. Opa. Passar reto. Vocês já vão ver, tá?
Tá vendo que eu só passei reto? Aqui eu vou pegar, fazer a construção com calma. Vou criar uma outra camada. Create to be mask. Daí eu vou pegar o quê? Parte mais clara. E como é que eu vou fazer a parte mais clara, tá certo? Eu posso chegar aqui, ó. Vou já pintar logo de cara a parte mais clara. Tá interessante, ótimo. E agora, ó, vamos brincar. Tá vendo que eu tô deixando mais orgânico? Dando alguns cliques, ó. Para o quê? Fazer, ó. Dando alguns cliques, ó, para poder deixar mais orgânico, tá vendo? Aqui, ó. E na camada de cima, eu vou, no caso, brincar um pouco aqui, ó. Isso aqui tá parecendo o quê, então? O que é que vocês acham que está parecendo? É como se fosse, no caso, ó, várias partes de camada, tá vendo aqui, ó? Tô trabalhando especialmente com a questão dele, ó. Posso tomar cuidado um pouco com a questão. Breno, mas não tá ficando tão marcado, não tá ficando tão forte. Tudo bem, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Na camada de baixo, ó, dos cliques, né? Eu posso dar 2 cliques. E aqui, ó, não vai aparecer que eu já vou mostrar vocês, mas eu coloco aqui, ó, um Drop Shadow. Onde no Drop Shadow eu diminuo a opacidade, ó. E aí, criou volume ou não? Tá vendo como eu utilizo justamente, ó, da própria ferramenta para poder fazer, ó, os detalhes que eu quero? E com isso começar a imaginar como o nosso ambiente vai ficar? Tranquilo isso aqui, gente? Dúvidas com isso? Aí, ó, quando eu coloco os objetos por trás, eu não posso agora trabalhar com fio. Tem que deixar aqui, ó, ou tentar mesclar, mas mesclar não vai ficar legal também. Então, tenho que trabalhar especialmente tirando a saturação. É um jogo, gente. É quase como se fosse um pequeno quebra-cabeça. À medida que você vai colocando as coisas, você vai entendendo basicamente como ele vai, no caso, se misturar, como as coisas vão se conectando. E através disso vocês vão criando esses volumes, tá vendo? Olha que basicamente a gente tem aqui, ó, um céu aqui e eu posso depois atribuir justamente minha parte de vegetação. Como assim, Breno? Como eu crio profundidade? Na frente de todo mundo, arb, que seria arbusto, né? Arb 01. 01 não, né? 02. Peguei aqui, ó. Crio outro arbusto, né? Arb 01, que vai ser que cor? E aí, gente, tá conseguindo visualizar agora?
a questão, no caso, justamente do ambiente que eu estou falando? Estão conseguindo visualizar por que eu coloquei algumas coisas, por que eu estou visualizando, para poder entender isso daqui? Olha só como a gente começa a visualizar toda a nossa questão do nosso trabalho, tá? Beleza, isso? Dúvidas? Tranquilinho esse processo, tá? É basicamente uma recapitulação, gente, do que vocês já vão fazendo. Então, o que eu quero que vocês tentem fazer, tá certo? A ideia foi eu demonstrar. Faz o seguinte, tenta fazer um pouco, vai trazendo as dúvidas, tá certo? Para a gente poder ir matando e resolvendo elas. Então, vão fazendo aí, tá certo? Fazendo aí, vão trazendo as dúvidas. Que eu vou pegando, ajudando vocês aí, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Vou só ver se está tudo certinho aqui para poder compartilhar para vocês. Rapidão. Peraí. Rapidão, só para ver se está. Isso. Agora. Perfeito, agora tá aqui. Agora tá tudo certo. Dá uma olhada aí, gente, no que eu posso, no caso, justamente ajudar vocês. Também a facilidade, tá certo? Quero justamente ver o que é que vocês estão tendo dificuldade para que eu possa ajudar, certo? Se quiserem, gente, podem também, no caso, dar uma compartilhada na tela, que eu vou, no caso, dando as orientações e ajudando vocês, tá? Isso aqui é porque eu estou fazendo o grosso, tá certo, gente? Lembre-se que vocês ainda podem, no caso, atribuir alguns detalhes, tá? Tipo, aqui, né? Tá essa cor aqui. Posso puxar aqui, ó, quase para um. Detalhezinhos, né? Poderia pegar até brushes mesmo, brush no caso de vegetaçãozinha para poder fazer, né? Como assim, Breno? Brush de vegetação. Eu posso pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó, arbusto não, cadê? Tá vendo aqui, ó? Posso selecionar aqui, dar um Ctrl U, né? E posso dar uma clareada, tá vendo? Um pouco mais de saturação.
São coisas como essa que vocês vão pegando, incrementando. Breno, e se eu fosse fazer algumas nuvens? Eu fosse fazer algumas nuvens. Isso aqui tudo seria... Deixa os arbustos juntos, né? Arbusto tem que ser separado, né? Arbusto. Opa. Isso. Peraí, vamos pegar organizar. Isso aqui é importante a gente fazer a organização de camadas, tá certo? Então, detalhes estão aqui, tudo bem. Detalhes ficam na frente de todo mundo, só que não nos arbustos. Aqui, detalhe. Travadinho bonitinho. Isso. Perfeito. Se eu quisesse colocar, teria que, no caso, também fazer as nuvens, né? Pegar aqui, ó, quase um branco. Nuvenzinha aí, ó, dá 2 cliques. Vou colocar aqui um strokezinho. Faria uma outra nuvem, né? Faria uma outra nuvenzinha aqui, ó. Teria que fazer outra nuvenzinha para poder ficar um pouco mais orgânico. Breno, como assim? Fade brush. E aí, tá parecendo mais um cenário ou não? Tá com cara mais de cenário de jogo? Essa parte aqui, gente, tá dentro da parte de produção. Então é um processo, no caso, muito tranquilo, tá bom? Que acaba, no caso, fazendo o quê? Vocês tendo que ter um cuidado na hora de produzir. Então, aqui, ó, sempre coloca, então, aqui, ó, M, que seria, no caso, montanhas 1, tá certo? Montanhas 1, tá bom? Então, você coloca justamente aí, ó, montanhas 1. Da mesma forma que aqui, ó, esse grupo 2, eu vou colocar aqui, ó, montanhas 2, porque eu organizei por camadas, tá certo? Arbusto 2 e arbusto 1, tá? Então, eu tomo cuidado justamente com isso, tá bom? E, no caso, as nuvens, tá? Por conta de que esses detalhes não são importantes inicialmente, né? Porque a gente precisa se preocupar especialmente quando for colocar justamente esses arbustos na apresentação, tá certo? Que pode, no caso, justamente atribuir aí para poder ficar um pouco mais interessante nesse processo aí, ó, para montar essa perspectiva, tá? Ok? De boas aí para todo mundo. Vamos falando aí só para poder ter noção, tá, gente? Gente, mais alguém tá aí tranquilo? Não tá? Como é que tá, hein? Só o Leon tá respondendo. Tá tranquilo aí. Pode compartilhar a tela, Pring. Pode compartilhar.
compartilhar a tela aí, no caso que... Interessante. Deixa eu só te perguntar o seguinte. Em relação... Como se... aí eu quero saber o seguinte. Essas partes verdes aqui, seria no caso o teu piso? Essas partes verdes aqui seria teu piso? E aqui você está justamente com o degradê aqui, certo? Esse degradê aqui seria... Ah, entendi. Seria a floresta, né? Porque, tipo, ó, isso daqui que você colocou é bacana, tá? Que seria como se você estivesse enxergando para isso. O que é que seria legal? Coloca aqui pelo menos os tiles para ver mais ou menos como ficaria a altura, tá? Tipo, que nem eu fiz aqui, eu coloquei uma pasta com que seria detalhes, e eu basicamente montei como seria, no caso, como seria meu cenário, sabe? Eu não estou criando level design, eu estou, no caso, visualizando como ele vai se comportar, entende? Show. Porque, tipo, essa questão dessa apresentação acaba auxiliando bastante para que você tenha noção, né? Você tenha, no caso, esse resultado de como vai ficar mais fácil, tá? Então, é isso que, inicialmente, eu gostaria, pelo menos, que vocês, no caso, começassem a mostrar, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu estou basicamente fazendo isso daqui, ó, só para vocês entenderem. Esse aqui seria o resultado já finalizado, tudo bonitinho, tá bom? Show. Então, a apresentação, mas deixa eu apresentar outra janela. Falei para vocês, eu estou seguindo basicamente o modelo que vocês têm, né? Mas eu não estou fazendo igual, tá? Olha aqui o exemplo. Estão entendendo? E repara com o que eu fiz aqui. Eu fiz, no caso, os arbustos pequenos, mas se eu quiser, no caso, fazer outro arbusto, que seria, no caso, para poder ser ele todo completão, para poder inserir, eu também poderia fazer. Tipo, Breno, como assim seria todo completão? Viria aqui, né? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu juro que eu vou comprar outro monitor, velho. Colocar aqui no Photoshop, né? Tipo, se eu quisesse deixar tudo uma coisa só, esse arbusto aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, passo ele reto primeiro, né? Aí, ó, diminuo um pouco, né? Para poder ser um pouco mais... Tá vendo? Breno, e o outro? Captura a cor. Opa. Captura a cor e faz a mesma coisa, tá vendo? Só que, tipo, como ele tá lá atrás, ó, esse pedaço aqui tá lá atrás, eu tenho que também fazer ele meio que inserir no local, né? Então, é o que eu posso fazer, ó. G de gradiente, né? Captura a cor, captura a outra, captura essa corzinha, captura a outra. Cadê aqui, ó? Esse aqui, ó, parte mais clara. Nem aqui, eu posso colocar um gradiente mesmo. Vou tirar aqui para poder visualizar. Tá vendo aqui, ó? Eu posso pegar, fazer mais ou menos aqui, ó, e fazer essa mistura. Olha só como ele vai ficar. Quase nada por conta dos detalhes. De fazer o seguinte: detalhes. Tirar aqui.
Posso aumentar aqui o arbusto, tá vendo? Para poder criar um pouco mais de tamanho para o meu desenho, né? Tá vendo que esses ajustezinhos ajudam? Ah, Breno, não tá ficando legal. Se não tá ficando legal, camada aqui em cima, coloca o gradiente aqui, ó, do azulzinho aqui para o escuro. Só nele. Tá muito forte. Vem aqui no gradiente, só azulzinho. Agora ficou um pouquinho nada melhor. Ele ficasse aqui inserido meio que no local, tá vendo? E aí? Eu não quero que ninguém faça nada na carreira, gente. Por isso eu estou dizendo aqui, ó, você tem um arbusto 1, um arbusto 2, organizado. Você precisa, no caso, saber o que você está, no caso, fazendo, para não deixar buraco, não deixar coisa aqui, ó, sem estar pronta. Todos esses detalhes aqui, vocês precisam, no caso, estar sabendo bem como está o modelo de vocês, porque quando vocês levarem para um Unreal, que vai ser quando vocês forem, no caso, basicamente aí, animar, né? Animar e colocar para poder rodar, vocês têm que estar mais ou menos no caso ciente de quais são as particularidades dos arquivos de vocês. E isso daí é uma coisa que tipo, é muito importante. E aqui você consegue ter uma noção disso. Então, tipo, as nuvens separadas, colocar as coisas, e a partir disso vocês começam a fazer um desenvolvimento cada vez melhor. Beleza com isso? Vocês querem que eu mande, no caso, aquela foto completa, foto completa no grupo do WhatsApp de vocês? Querem para poder ficar como referência? Beleza. Show. Tá? Mandei lá para vocês, vê se chegou. Chegou aí para vocês? Show. Façam mais um pouquinho aí que a gente já vai para outra etapa, tá? Vamos finalizando aí, vamos fazendo as coisas, só para poder, no caso, fazer o complemento. Depois disso, consegui me manter estável financeiramente. Aí, gente, vocês colocam, no caso, os tiles, né? Especialmente para poder, no caso, fazer as marcações e conseguir fazer, tá? Eu acho que fica melhor e organizado. Show? Ótimo.
Agora faltou um bocado de gente, né? Caramba, vocês falaram que a turma era cheia, mas veio pouquíssima gente. Nossa, minha nossa, Arthur. Agora levemente me preocupei. Só levemente. Vou até falar para Bruno isso, só para poder se ligar. E com certeza com ele deve vir mais gente, né? É que eu avisei no grupo. E tipo, como eu avisei no grupo que teria, que tipo, teve aula e tudo, aí a gente vai dando um jeito. Bom, galera, veja só. Vamos fazer uma pequena revisão do que necessariamente, no caso, a gente viu na aula de hoje, certo? Beleza, Pedro. Vou até, no caso, sinalizar isso. Vejam só. Vamos fazer, no caso, uma pequena revisão aqui do que a gente viu na aula de hoje. Na aula de hoje, o conteúdo que necessariamente a gente acabou abordando, a gente conversou bastante, seguiu, no caso, basicamente por dois temas em geral, certo? A gente falou um pouco de mercado, a gente falou, no caso, também a necessidade, a questão de percepção, mas, basicamente, o nosso tema passou por essas duas coisinhas aqui que eu vou compartilhar agora, para a gente, no caso, ver isso aqui. Cadê? Isso. Por esses dois temas, perspectiva da atmosfera e, no caso, a parte de paralaxe. O que a gente confessou, basicamente, é que, tipo, quando a gente está falando, no caso, na sensação de profundidade, a questão, no caso, da mistura dos elementos 2D, que também é utilizado também em 3D, é essa sensação dessa mesclagem, justamente dos ambientes que estão, no caso, mais próximos com os que estão mais atrás. Então, através dessas aplicações, justamente desses métodos, tá certo? A gente consegue, no caso, criar essa sensação de profundidade muito mais efetiva. Além de que, a ideia de perspectiva atmosférica é um ponto. Fora disso, ainda tem a ideia do paralaxe, que seria basicamente o quê? Você tem, no caso, objetos com profundidades, eles estão, no caso, espaçados de maneira diferente, onde você justamente vai criar a sensação de movimento. E essa sensação de movimento que você vai criar é justamente nessa diferenciação justamente de velocidade. Isso daí, gente, é, no caso, super tranquilo de se fazer. E aí a gente vai ter, no caso, essa ideia dessa sensação. Então, basicamente, toda a ideia da atividade de hoje é entender como você trabalha justamente com os tons, com essa influência do ar, onde você vai ter, no caso, a questão de cores mais claras e mais escuras. Como consequente, você consegue visualizar isso justamente em jogos, no caso, em 2D, né? Essa visualização de vista lateral, tá certo? Onde você vai essa questão desses pulos. Como também tem outros jogos que utilizam bastante esse tipo de coisa, tá? Pelo rascunho, no caso que o Bruno fez, ó, você tem, no caso, especialmente a questão do limbo, essa ideia, né? Essa mistura com o ambiente, e você tem, no caso, a sensação, no caso, mais forte na frente e mais lavada e com menos profundidade atrás, tá certo? Então, toda essa ideia de diferença de velocidade e ajustes faz com que você crie essa profundidade e, consequentemente, você gere mais interações e uma apresentação visual muito mais efetiva, tá? E isso daqui, através justamente de brush, shapes e outros tipos de configuração, você consegue reproduzir sem nenhum problema, como vocês têm acesso ao passo a passo que eu liberei aí para vocês, tá?
fora a questão de referência que foi passado aí, certo? Gente, dúvidas até aí? Tá tranquilo? Não tá? Ficou alguma coisa que não ficou claro ou queiram perguntar da atividade ou de alguma coisa, no caso, que esteja dentro do conteúdo? Show, né? Então, gente, eu vou, no caso, passar aqui o código da chamada, certo? Vou fazer aqui o código da chamada para que vocês possam pegar, tá certo? Vocês já fizeram um personagem? Vocês já fizeram personagem? Ou ainda não? Sim, né? Então, tipo, esse seria... Eu acho que Bruno falou que esse seria o último conteúdo que vocês fariam, tá certo? Se eu não estou enganado, tá certo? Que eu posso estar fazendo baguncinhas. O inimigo também e a HUD também? O inimigo e a HUD também? Bom, se foi isso, gente, você... Pronto, exatamente. Então, se for isso, o trabalho que vocês vão ter que ter seria a parte justamente de exportação, tá certo? E uma apresentaçãozinha do portfólio, tá? Bruno provavelmente vai, no caso, provavelmente não, com certeza ele vai apresentar isso aqui para vocês, tá? Mas apenas para poder dar um pequeno spoiler, seria isso daqui, ó. Dando um pequeno spoiler, tá? Então, ó, vocês vão ter, no caso, um template, onde vocês vão poder, no caso, ó, fazer interação e várias formas de você apresentar todas as sprites de vocês aí, ó. Tudo aqui, ó, de maneira muito efetiva. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão ter muitas formas de fazer essa apresentação, tá? Ele mostrou sim? Ótimo. Então, tipo, é isso que vocês vão pegar no caso T. Aí, o que é que eu posso passar no caso de desafio aí para vocês? Gente, façam diferentes tipos de apresentação. Peguem justamente a base do jogo que vocês pensaram e façam diversos tipos de apresentação para o cenário. Faz pelo menos 2 ou 3 para que você tenha um comparativo e tipo, putz, velho, eu poderia, no caso, utilizar essa daqui, eu poderia utilizar essa daqui, poderia utilizar isso. E aí, com isso, você cria, no caso, basicamente, uma gama, né? Justamente de apresentações que pode ser no caso isso. Não estou falando da apresentação aqui em si desse. Eu estou falando justamente do seu cenário, né? Do seu escopo. Isso daí vai ser, no caso, muito bom para vocês, tá? Vou pegar aqui o código da chamada. Ó, código aqui da chamada, gente. Spamei aí para vocês, tá certo? Assim que vocês fizerem a chamada, dá um ok aí, só para poder, no caso, verificar a questão aqui do sistema, tá certo? Para ver aqui, todo mundo levou presença. Se o Sam quer me liberar aqui, né? O portalzinho maravilhoso.